How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Kleber Tojo, professor, diretor executivo, reitor do IETEM. E nesta feita nós iremos iniciar a terceira aula da matéria Soteriologia, doutrina da salvação, ok? Vamos fazer uma breve revisão. Haja visto que nós já abrangimos alguns temas aqui, lembrando, muito importante que você tenha o seu livro, material impresso ou digital, o livro em PDF. Importante que você tenha assistido a primeira e a segunda aula. Se você já é um aluno da faculdade, um aluno do IETEM, você já recebeu todo o material. Se você ainda não é aluno do IETEM, entre em contato, escaneie o QR Code que está na tela, peça já o livro em PDF ou o livro impresso, faça a sua encomenda, faça também a sua inscrição e venha ser um aluno aqui nessa faculdade teológica tão abençoada por Deus. E eu tenho certeza que todos os estudos aqui irão lhe ajudar muito e será de muita valia para o seu crescimento e elevo espiritual, ok? Mas, em especial, hoje nós vamos iniciar aqui lendo um texto de Atos dos Apóstolos, mais um texto de Atos, não é? Que nos fala sobre a salvação. E nós vamos ler aqui o capítulo 16 e o versículo de número 31. Esta aula de hoje, nós sempre usamos aqui PowerPoint, usamos o PDF no próprio smartphone ou Android, usamos a tela do computador, usamos aqui a lousa. Hoje, em especial, estaremos utilizando o livro impresso. Hoje teremos uma aula didática direto na lousa com o livro, ok? Então, hoje você vai precisar daquele caderno. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha, e nós iremos fazer uma aula direta com o livro. Haja visto que eu estou ministrando esta aula na sala de número 3, aqui do nosso prédio, da nossa matriz, na região do Grajaú, Zona Sul de São Paulo, Rua Maria Cazuza Feitosa, número 10, Jordanópolis, ok? Então nós iremos dar início fazendo a leitura aqui, utilizando a Bíblia Sagrada. Lembrando, atenção, não existe teologia sem a leitura bíblica da palavra de Deus, ok? Então é importante que você prepare aí o lugar para fazer o seu estudo, pegue a sua Bíblia, coloque sobre a mesa, prepare o seu caderno, pegue o lápis, a caneta, a borracha, enfim, nós iremos iniciar esta aula maravilhosa, terceira aula, com o tema Soteriologia. Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo 31, nos diz assim: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, queremos dar início, Senhor, nesta aula,
aula abençoada sobre este tema tão importante para as nossas vidas, que é a matéria soteriologia, doutrina da salvação. Por isso te pedimos, abra as nossas faculdades mentais, ajuda-nos a compreender melhor esta doutrina para termos a certeza da nossa salvação e de tudo aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente, adquiridos pela graça de crer no Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. É o que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ora, nós iremos dar início aqui, deixa eu tirar aqui o blazer, ok? Nós iremos dar início aqui, lembrando que nós, na aula que antecedeu a esta, paramos na página de número 18, ok? Referência da página, tanto no livro em PDF, como também no livro físico, nós paramos na página de número 18, ok? Então, iremos dar, claro, continuidade a partir da página de número 19. Nós vamos fazer uma breve revisão aqui daquilo que nós já falamos aqui, ok? Nós tivemos aqui, lá no início, na página 11, ok? Na página 11, tivemos a introdução, ok? Da matéria. Tivemos lá a introdução da matéria. E hoje, em especial, né, iremos dar continuidade, mas tivemos também outro tema. Jesus é o único, ok? O único meio de salvação. Jesus é o único meio de salvação. Nós tivemos aí também a importância da salvação. A importância da salvação, na página 13. Tivemos aí também subtemas, né? A verdadeira ideia da salvação, na página de número 15, onde nós vimos aqui algumas concepções sobre a salvação que as pessoas compreendem de uma forma errada. Nós tivemos aí salvação e o passado, ok? Relacionada à questão da salvação, relacionada às questões do passado, a salvação e o futuro. Nós vimos a salvação em Jesus, ok? Porque Jesus disse, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando, ok? Então, a salvação de Jesus, ok? Em Jesus e de Jesus. Nós tivemos aí também na página 17, a condição do homem, ok? E aí pegamos o subtema, entendendo que o homem é escravo do pecado. Escravo do pecado. Aí nós vimos dois tipos de concepções para o pecado, por comissão e por omissão. Quando o homem faz aquilo que desagrada a Deus, ele não quer servir a Deus, ele não faz aquilo que Deus manda. E nós temos também aquele que conhece os atos de Deus, sabe quem é Deus, sabe o que tem que fazer, mas ele não obedece aquilo que Deus manda. É o pecado por omissão, ok? E nós encerramos aí falando sobre a morte espiritual, porque aquele que está em pecado já, né, podemos dizer aí, está morto espiritual. Posso pôr aqui espiritualmente, ok? Espiritualmente, ok? Aquele que está no pecado está morto espiritualmente, ok? Haja visto que quando ele crê em Jesus,
aceita Jesus, reconhece Jesus na sua vida, nasce de novo, ele passa a viver. Por isso a expressão nascer de novo. Deve haver uma regeneração. Ok? Nós aprendemos aqui na aula que antecedeu a esta sobre a regeneração. E aqui nós citamos João, a passagem sobre Nicodemos, ok? Vamos começar aí na página 19, iniciar a nossa aula. Diz assim o livro aí, a partir da primeira passagem aí, do primeiro parágrafo da página 19, separado de Deus, o homem está morto espiritualmente e impossibilidade, separado de Deus. O primeiro parágrafo diz assim: separado de Deus, o homem está morto espiritualmente e impossibilitado de tomar a iniciativa da salvação, ok? Lembrando que na antiga aliança nós conhecemos as passagens bíblicas e as histórias que estão inseridas na Bíblia. Deus se arrependeu de ter feito homem, achou graça na família de Noé. Noé e sua família entrou na arca, Deus envia o dilúvio, a humanidade é exterminada através de Noé, Sem, Cã e Jafé, as suas esposas, cerca de 8 pessoas, reinicia a humanidade. Depois Deus chama Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel. Deus levantou homens, profetas, reis, sacerdotes, levantou Davi, levantou Salomão, Deus levantou profetas, Elias, Eliseu, Natã, Deus levantou Isaías, o profeta messiânico maior, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Deus levantou homens, mulheres, mas ninguém pôde trazer a salvação do outro. Salvação era feito por meio do sacrifício e expiação, ok? Jesus então vem, morre na cruz do Calvário. Isaías diz: como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, oh glória a Deus. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, sacrificado na cruz do Calvário, moído pelas nossas transgressões, para dar a nós aquilo que nós não merecíamos. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ok? Então nós falamos aqui, desde a primeira aula até agora, salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ok? Ninguém poderia tomar a iniciativa para salvar-se a si mesmo ou o trem, ok? Nós temos aí um subtítulo ainda na página 19, separado de Deus. Pô, aqui bem grandão, separado de Deus, ok? Nós lemos um texto aqui, Lucas, capítulo 19, versículo 10. Abra a sua Bíblia para nós relembrarmos esse texto. Eu estou usando aqui esta versão de Bíblia, ok? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Olha o que nos diz o texto sagrado. Olha o que nos diz o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Desde a queda do homem, lá no Éden, até Cristo morrer na cruz do Calvário, para trazer de forma vicária a salvação a todos os homens, não havia
uma ligação do homem com Deus, direta, mesmo que havia expiação do pecado uma vez por ano, com o sumo sacerdote. Lembra da matéria Pentateuco? O sumo sacerdote, com as mãos manchadas de sangue, sangue do cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem mácula, que havia sido imolado no sacrifício sobre o altar. Ele, com aquele sangue, entrava dentro do lugar santo, atravessava o lugar santíssimo, ele ia até o lugar chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, e lá dentro havia a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. Então, com as suas mãos manchadas do sangue, ele aspergia sobre as 4 pontas da tampa, que era chamada de propiciatório, e ele ia fazendo, quando chegava na 4ª, Deus se manifestava, e se agradando da nação de Israel, para perdoar os pecados, o sacerdote ali, então, adorava o Senhor, e se ele permanecesse vivo, e Deus tivesse se agradado, havia perdão para a nação de Israel. Oh, glória! Era expiação dos pecados. Sangue do cordeiro para expiação. Jesus morre na cruz e ele faz com um único sacrifício a expiação do pecado por todos, ok? Então o homem estava separado de Deus. Cristo morre na cruz e agora ele vem para garantir que o homem não esteja mais separado de Deus. Porém, nós estamos aprendendo aqui que para que isso aconteça, é necessário que o homem entenda, creia que Jesus é o Filho de Deus. Não somente creia, passe a ser Filho de Deus, mas também reconheça que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Não somente dele, mas de toda a humanidade, o Filho de Deus. Ok? Vamos pegar o livro aqui, coloquei a Bíblia em cima, né? Nós temos aí, ainda no separado de Deus. Esta é outra condição do homem sem salvação. A consequência da queda de Adão foi a expulsão da presença de Deus. Isto é, Deus já não andava com Adão no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Nós temos aí uma citação de Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ok? Veja que o que aconteceu lá no Éden foi justamente isso. Quando o homem errou, falhou, pecou, a serpente incentivou a mulher também ao homem, eles caem. Nós sabemos que agora, quando Deus vem falar com o homem se esconde. O homem sente vergonha, ele percebe que está nu, então ele vai se esconder. O pecado, ele faz com que o homem se esconda de Deus, não queira estar na presença de Deus, não queira estar diante de Deus. Todo ser humano, por herança do pecado, ele se esconde de Deus, se distancia de Deus, está distante de Deus, ou seja, separado de Deus, ok? Nós vimos aqui a citação de Isaías. Isaías deixa muito claro, no capítulo 59, no versículo 2. O que faz separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, são as iniquidades. Iniquidade, pecado, hamartias, ratá, palavra hebraica, iniquidade, ato pecaminoso, iniquidade, pecado. Os nossos pecados, as nossas iniquidades do ser humano no geral, ele separa o homem de Deus. Então, nós temos que compreender que para que haja salvação, o que Jesus falou lá na casa de Zaqueu tem que ser tão vivo na vida daqueles que querem a salvação, tem que ser nítido na vida daqueles que querem a salvação,
tem que ser uma certeza na vida daqueles que querem a salvação, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A comunhão com Deus, estar diante de Deus, estar na presença de Deus, conforme a sua vontade, foi perdido no Jardim do Éden. E agora Jesus, ele garante isso. Oh, glória a Deus. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Página de número 20. Ok? Estamos estudando soteriologia, doutrina da salvação. Deixa eu apagar aqui o quadro branco, apagar a nossa lousa, para nós darmos continuidade nesta matéria tão importante que é soteriologia. Lembrando, é importante que você leia o livro, leia as citações bíblicas. É muito importante para que você cresça, ok? Para que você cresça não somente em graça, mas conhecimento. Eu sei que nas aulas aqui nós fazemos a leitura, isso te ajuda, isso facilita muito, principalmente para quem está estudando à distância. Hoje nós estamos tendo aqui uma aula didática direto com livro e com quadro branco, ok? Nós temos aí agora literalmente salvação no passado, no presente e no futuro. Começando com o subtítulo aí, salvação no passado, ok? Agora vamos esmiuçar e explicar de uma forma mais contundente, mais bem explicada, mais bem aplicada, esmiuçada, para você compreender de fato o que é a salvação no passado, ok? No passado, fomos salvos da penalidade que estava determinada ao pecador na regeneração do Espírito. Romanos 3:23, lembra? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Quando o homem aceita com fé, gozo e alegria o plano da salvação da sua alma, ele passa a ser liberto da condenação que lhe estava imposta, ok? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, 15, 17 ao 19, deixa claro que o pecado é algo herdado de Adão. Isso significa que o homem já nasce com natureza pecaminosa, que herdou de seu progenitor. Sendo assim, o homem estava completamente possibilitado de livrar-se deste mal hereditário, porque nascia escravo do pecado. Pois mais que o homem se esforçasse, jamais poderia se livrar deste mal hereditário. Nós temos uma citação de 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Por isso em Cristo não há condenação, pois fomos retirados das trevas para a luz, ok? Lembra que na herança adâmica, ok? Nós já temos a natureza, ok? A tinta aqui acho que está acabando. A tinta da caneta preta acabou, vou usar azul mesmo, ok? Vamos lá? Natureza pecaminosa. Ou seja, o homem já nasce com a sua natureza pecaminosa. O que isso quer dizer? Mesmo que eu não buscasse ou não quisesse ser pecador, a minha natureza já é pecaminosa. O ser humano por si só, ele não consegue se livrar desta maldição, porque a sua natureza já nasce por herança com a natureza pecaminosa, ok? O que isso quer dizer?
é que o homem que não conhece a Deus, ele não somente já nasce como não servindo e não conhecendo a Deus, não somente tem o pecado por herança, mas ele é escravo do pecado, ok? Porém, quando esta pessoa tem o conhecimento de Deus em Cristo, ela deixa de ser escravo do pecado, ok? Eu aceitei a Cristo, sou servo de Deus. Eu deixei de ter a natureza pecaminosa? Não, a natureza é pecaminosa, ok? Então, o que nós conseguimos em Cristo Jesus é servir a Deus, santificar, regenerar, converter. Tendo uma conversão, nós temos uma regeneração, uma transformação, passamos a estar em santificação e deixamos, preste atenção, de ser escravos do pecado, mas agora passamos a ser servos de justiça, servindo a Deus e não praticando o ato de pecar, ok? Então a condição de servir a Deus em Cristo Jesus hoje é deixar de ser escravo do pecado, fazer aquilo que o pecado almeja a carne do homem, na natureza falha e pecaminosa. Em Cristo Jesus, passamos a ser servos de Deus, servos de justiça e não mais escravos. Vou colocar no plural aqui, escravos do pecado, mas agora servos de Deus, ok? Vamos dar continuidade aqui na matéria, que é muito importante que você assimile isso. Nós estamos estudando soteriologia, doutrina da salvação. São as primeiras aulas sobre esta matéria, com este tema tão importante para os nossos dias, como foi na época de Paulo, dos apóstolos, e ensinado pelo próprio Jesus Cristo, ok? Então nós vamos aprendendo aqui sobre a salvação. Nós vamos concluir aqui esta parte, até a página 21 aí, senão a videoaula ficará muito extensa, muito grande. Você recebe uma porção de vídeos, são vídeos de 30 minutos, que ajudam, né, dentro do cronograma para você seguir um sistema didático de aulas. Então, nós vamos ter aqui apenas a conclusão, aí na página 21, ok? Antecedendo salvação no presente. Então, na próxima aula, nós iremos dar continuidade com a salvação no presente, ok? Mas, em especial agora, nós iremos fazer a conclusão aqui na página 21, até o ponto final que antecede a salvação no presente, ok? A graça é o favor de Deus estendido aos homens sem preço, gratuitamente. A graça que chega de Deus até nós é muito mais importante e mais abundante do que o tamanho do pecado cometido por Adão. A graça de Deus perdoa o pecador e lhe outorga a vida eterna, em contraste com a transgressão de Adão. Em Romanos 5:20, Paulo diz: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a morte é certa, se ela é uma realidade, a vida em Cristo, por meio da graça divina, é muito mais. Oh, glória a Deus! Lembrando que na aula que antecedeu a esta, mesmo que pincelado de uma forma rápida, nós trouxemos um trecho aqui do slide que nos mostra que Cristo, tratando da salvação, falou muito mais da alegria eterna e do reino de Deus do que os horrores que aguardam a morte eterna, o inferno, aqueles que não servirem a Ele. Então Jesus deu muito mais ênfase à salvação do que ao inferno, porque Jesus veio para trazer essa salvação. Então nós não queremos ser salvos por causa da condenação.
Nós não temos que ser salvos porque temos medo do inferno, mas nós temos que almejar a salvação, porque em Cristo nós temos a religação, a comunhão, voltamos a ter o que Adão perdeu lá no Éden, sermos a imagem conforme a semelhança do Altíssimo, estar na presença de Deus, ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Nós estamos estudando soteriologia e Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos na terceira aula de soteriologia e eu lhe aguardo na quarta aula. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million